Tem a palavra, portanto, a senhora Marilza Machado Gomes Regatieri. Obrigado. Gostaria inicialmente de cumprimentar as autoridades presentes. Tomo a liberdade de cumprimentar em nome do presidente do Conselho Federal de Técnicos Industriais, professor Wilson Vieira, que fez o convite ao Ministério da Educação, ao secretário Ariosto Culau, responsável pela pasta da Educação Profissional e Tecnológica. Senhoras e senhores e demais autoridades presentes, muito bom dia. Falo da Secretaria, em nome da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, para compartilhar com vocês, né, conforme solicitado, o tema desse instrumento que é tão importante, que é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Importância essa porque ele é um instrumento normativo, o que significa que ele é obrigatório, como os senhores sabem, para todas as instituições de ensino. E nessa direção ele tem um papel fundamental em um dos principais eixos, né, que vem norteando o nosso trabalho e que vem sendo a equipe cobrada pelo secretário Ariosto, que é de atuar na valorização da educação profissional e tecnológica, como hoje já foi comentado aqui na mesa, né? E esse espaço, né, de diálogo, né, sobre esse instrumento tão importante da educação profissional, é importante que antes de entrar, né, mais detidamente, né, no que é o catálogo e mais detalhes sobre o catálogo, eu gostaria de também compartilhar com os senhores e senhoras os principais eixos de atuação que a Secretaria vem buscando estruturar, dado que essa é uma gestão, né, é nova, né, tem pouco tempo, né. A primeira delas é relacionada ao planejamento e à governança da educação profissional e tecnológica. Esse é um eixo fundamental, porque a educação profissional e tecnológica, ela começa com uma questão difícil no acerto da decisão política, porque nos faltam dados, né? E se a gente não conhece bem, a gente pode cometer erros. Eu vou trazer alguns dados para vocês aqui, mais à frente da minha palestra, que aí eu vou reforçar essa colocação. E isso é uma das prioridades que nós temos e dialoga muito para a gente poder, de fato, entender não só aonde que nós precisamos formar os profissionais técnicos e tecnólogos, mas também onde formá-los, com que perfil formá-los, onde que nós temos descompasso entre busca por profissionais e egressos dos cursos, né, da educação profissional e tecnológica. Enfim, tudo isso são elementos centrais no planejamento da política, né? Citando um desses eixos, né? Aí também está toda a parte de regulamentação, né, de regulação da educação profissional e tecnológica, que é um momento, né, hoje nós estamos num momento de revisão. O Conselho Nacional de Educação, ele está já desde o ano passado com uma nova proposta de diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica, que, diferentemente das anteriores, vai ser concentrada numa única diretriz, né, que vocês também devem estar acompanhando. Enfim, outros marcos normativos aí que também estão e que interferem, né, na atuação e na oferta da educação profissional, inclusive o Fundeb, né, que está em discussão, a PEC 15 de 2015 aqui nessa casa. O segundo eixo é um eixo que trabalha mais de forma mais direta na oferta de cursos, e, nesse sentido, é um diálogo com as redes de instituições, com sistemas de ensino que oferecem educação profissional e tecnológica, né? E que aí tem algumas iniciativas que nós estamos estruturando para, em breve, estarmos colocando, né, isso à disposição e no diálogo com as redes, sempre a partir da necessidade de cada rede, de cada instituição de ensino.
E o terceiro eixo, que também, né, já foi tocado aqui na fala inicial, que é o eixo de inovação e empreendedorismo, né? No mundo de hoje, né, já foi até, né, comentado, no mundo de hoje, né, na caracterização hoje da dinâmica econômica e da nossa vida, né, todo o processo de uso da tecnologia e da presença da tecnologia e da digitalização na nossa vida tem transformado, né, as nossas relações e ainda mais os processos, né, produtivos e, enfim, em todas as esferas. E também a questão do empreendedorismo, que é outra referência estratégica também para nós, que já foi aqui também destacado. Esse é um contexto no qual, né, como eu comentei, o catálogo ele entra como uma referência central, porque ele estabelece, dentre outros, quais são as competências, qual é o perfil profissional desse egresso da educação profissional. Então, entrando mais detidamente no catálogo, agora não quer passar. Passou. Né, mais detidamente no instrumento Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, ele foi um instrumento criado, né, a primeira versão foi em 2008, só para fazer uma retrospectiva aqui. O primeiro foi em 2008. Toda edição do catálogo ela é formalizada enquanto normativa pelo Conselho Nacional de Educação, né? Então, né, tem ali a primeira versão com a portaria do MEC, né, de 8 de 2018 e a resolução do Conselho Nacional de Educação que a normatizou. Na sequência, que é a resolução 11, né, desculpa, resolução 3 de 2008, já em 2011, quer dizer, 2 anos depois, já se fez uma reflexão sobre novos perfis e atualização do catálogo, que gerou a segunda versão em 2012. Essa versão, ela já em 2013, já passou por um processo de atualização, que foi, então, editada em 2014 com a atual resolução, que é a Resolução 5 de 2014. Isso significa que nós já estamos há 5 anos sem nenhuma atualização desses perfis de profissionais, né, técnicos, né, que eu estou restrita ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. A primeira edição, ela reconheceu aproximadamente 185 habilitações. Essa última versão, ela reconhece 227 habilitações. E esse é um processo que também tiveram vários ajustes em termos de estrutura do catálogo, e nesse processo eles também fizeram, na última edição, a definição de alguns procedimentos de atualização de catálogo, que eu vou me deter mais a ele um pouco mais para frente. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o que ele apresenta para as instituições de ensino, né? O perfil profissional de conclusão, a possibilidade de certificação intermediária, que essa é uma característica da educação profissional que nós pretendemos trabalhar e detalhar um pouco mais na nova versão, porque o que significa isso? Essa possibilidade que a educação profissional traz ela imprime uma flexibilização de forma que uma pessoa, um trabalhador que não tem condições de fazer o curso, né, sequencialmente, ele possa realizar, digamos assim, módulos, né, e a cada módulo ele ter uma certificação de qualificação profissional. Né? Essa qualificação ele corresponde a uma ocupação do catálogo brasileiro de ocupações e, portanto, tem reconhecimento de mercado de trabalho e tem possibilidade de empregabilidade.
né? Então, disponibilizar um itinerário, né, de formação técnica com essas saídas ajuda e potencializa que você atender diferentes públicos, né? E que cada pessoa, em função do seu contexto, da sua realidade, ele pode fazer gradativamente e elevando gradativamente os seus níveis em relação à formação profissional. Hoje o catálogo ele já aponta para perfis, né, para o perfil do técnico, ele já aponta algumas chamadas, né, o termo técnico, né, a certificação intermediária, saídas intermediárias, já prevista desde da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, mas ele ainda não traz de uma forma tão estruturada que possa, de fato, ajudar escolas, né, especialmente, né, quando a gente trabalha com as redes estaduais de educação, a exceção aí da Paula Souza, que já tem uma trajetória enorme, já tem um diálogo direto aí com os setores produtivos, né? No caso, né, boa parte das outras redes estaduais já tem um pouco mais de dificuldade. Então, contribuir com essa informação, né, como uma indicação, sem dúvida, pelos diálogos que nós já estamos estabelecendo com as redes estaduais, isso vai ajudá-los muito. Também a rede, né, dos institutos federais associados aí ao Sistema Federal de Ensino e à SECTEC de uma forma mais direta. Outra informação diz respeito à carga horária mínima dos cursos, à infraestrutura mínima, os campos de atuação daquele profissional, as ocupações associadas à CBO, né, isso é uma exigência, né, que a gente considera bem importante, e normas associadas ao exercício da profissão, né? Então, ela reúne ali o conjunto do referencial para que cada instituição de ensino, então, faça o seu planejamento curricular. A terceira edição, né, que é a edição vigente, né, ela foi publicada em novembro de 2014, então já é no finalzinho de novembro. Lembrando que a análise e a definição dos perfis foi em 2013, quer dizer, demorou aí um ano essa trajetória de formalização. Ela hoje tem 227 cursos, né, reconhecidos, distribuídos em 13 eixos tecnológicos, que agrupam os cursos, né, em eixos que guardam correspondências em termos de base científica e tecnológica. Os cursos, em termos de carga horária, tem a variação entre 800 e 1.200 horas, né? E a novidade dessa edição de 2014, né, ela foi a relação com a CBO, que antes não existia, as possibilidades de verticalização, que também não eram explicitadas, né, porque isso tem desde as saídas intermediárias, mas também tem alguma microfonia, mas também a possibilidade, né, de continuidade em termos de especialização técnica ou de continuidade no ensino superior, e normas associadas ao ensino profissional, exercício profissional. Então, antes, nas versões anteriores, né, não havia essas indicações, né? E como hoje se encontram os dados oficiais que temos sobre a oferta de cursos técnicos no país, né? O total de matrículas é 1.790.144 matrículas. A base, né, como estava descrito no slide anterior, a base, né, utilizada para esses dados é o censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Ministério da Educação, o INEP, né? Então, é o censo da educação básica, né? Nós estamos, né, como eu comentei no início, nos debruçando sobre esses dados para que a gente, de fato, possa identificar ou dialogar com o conjunto das instituições que oferecem educação profissional para que a gente depure melhor esses dados. Por quê? Porque como a fonte é o censo da educação básica, nós sabemos que
Todas as escolas que recebem Fundeb, elas estão aí com as suas matrículas registradas, né? Porque essa é a referência para poder receber o recurso associado ao Fundeb. E um Fundeb também, ele tem a permissão do financiamento do ensino médio integrado à educação profissional. Então, nós estamos falando de oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, nesse sentido, nós ainda não podemos, né, afirmar que esse dado representa a totalidade da oferta da educação profissional em termos de cursos técnicos no país, né? Por exemplo, nós temos um percentual grande de instituições privadas que estão aí registradas, mas não sabemos se são todas. Então, esse é o exercício que a gente está fazendo para depurar esse número. Mas, enquanto dado oficial, certamente ele tem uma importante representatividade, talvez é provável que a maioria realmente esteja aí, né? Esse é o estudo que estamos aí dedicados. Vale registrar que 40% desse 1,8 milhão de matrículas nos cursos técnicos em 2018 foram dedicadas à oferta dos cursos subsequentes, ou seja, para aqueles que já concluíram o ensino médio e fizeram um curso técnico. Aproximadamente 30% são matrículas de alunos que estão fazendo o ensino médio integrado à educação profissional. E temos aí um percentual de apenas 16% de alunos que estão cursando o ensino médio e cursando paralelamente o curso técnico, né? A forma concomitante na nomenclatura dada pela nossa LDB. Existe aí um percentual de 13% que, apesar de não estar tão previsto, assim acontece na realidade, que é chamado pelos sistemas de ensino, pelas redes de ensino de oferta mista, que significam turmas que você tem alunos que estejam fazendo o ensino médio junto ou até que já concluíram o ensino médio, mas estão ali cursando o curso técnico, né? Isso também está lá captado pelo censo. Como que essas matrículas se distribuem entre os 13 eixos tecnológicos previstos no catálogo, né? Os dados do censo nos dão uma grande maioria de matrículas concentradas no eixo ambiente e saúde, né? Lembrando que dentro desse eixo estão aí os técnicos em agropecuária, meio ambiente, eles estão aí vinculados, né, nessa última versão. E o eixo, né, ambiente e saúde, então, ele sozinho representa 27% de toda a oferta. Se somarmos ao segundo eixo, que é gestão e negócios, nós temos aí 51% da matrícula em 2018 do total das matrículas de cursos técnicos, né? Como a gente pode ver, existe, né, o de menor oferta é o eixo militar, né, restrito às instituições militares, com 275 matrículas. Quais são, então, desses cursos os maiores em termos de matrícula em 2018? Bom, enfermagem é a grande oferta, o que justifica a representatividade, né, da concentração de matrículas no eixo de ambiente e saúde, com 304.528 matrículas. Lembro a vocês que essas matrículas, elas são, no caso, né, do Censo da Educação Básica, capturada num único dia de maio de 2018. Então, ele é pontual, que é outra questão também, que a educação profissional precisaria de uma outra forma de coleta, mas, enfim, esse aí é um desafio que estamos trabalhando para enfrentar. Na sequência de enfermagem, a administração, a grande oferta, seguida aí de informática, depois transações imobiliárias, muito provavelmente pela atuação e exigência do Cresce, né, em termos para corretor de imóveis, e segue aí agropecuária, segurança do trabalho, eletrotécnica, mecânica, edificações e radiologia.
Então, entre os 10 maiores cursos, nós temos 2 cursos vinculados ao eixos da indústria, né? Controle e processos industriais e produção industrial, que é o eletrotécnica e mecânica. Que, somando os dois, nós temos aí que eles representam uma representatividade de 17% das matrículas em 2018 nesses 2 cursos. Essa concentração que a gente vê nessa tela, ela é significativa, né, como eu estava comentando, os 10 maiores, se a gente somar o total dessa matrícula, a gente chega a 61% do total. E se ampliarmos um pouquinho mais, a gente identifica que 80% da matrícula, ela se concentra em 25 cursos técnicos. E, no âmbito, olhando o contexto geral dos cursos ofertados na edição atual do catálogo, nós identificamos que dos 227 cursos, nós temos 71 cursos com menos de 100 matrículas em 2018, e temos 44 que não tiveram matrícula. 10 cursos contemplam 61% da oferta, como já comentei, e 3 cursos, que são os 3 primeiros, enfermagem, administração e informática, que respondem por 36,7%, né, praticamente 37% aí da matrícula. Então, nós temos, de um lado, né, olhando, fazendo esse diagnóstico, né, dos cursos reconhecidos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, nós temos algumas habilitações que já parecem não ter nenhuma demanda de formação, e nós precisamos nos debruçar sobre isso, né, ao mesmo tempo que essa concentração muito grande em poucos cursos, né. Então, essa é uma tarefa aí que o Ministério da Educação, em breve, vai estar dedicada, né, a discutir aí com os atores, inclusive os senhores. Na área industrial, né, olhando, né, mais especificamente produção industrial e controles e processos industriais, os 10 maiores cursos, eletrotécnica e mecânica, que já apareceram, inclusive, entre os 2 maiores cursos, seguido de química, que é o único curso do eixo produção industrial, né? Todos os demais é controle e processos industriais. E aí vem eletrônica, eletromecânica, automação industrial, mecatrônica, eletroeletrônica, manutenção automotiva e refrigeração e climatização, né? Entre os 10 maiores cursos no eixo da indústria. Esse cenário, né, que eu descrevi aqui, ele traz para nós essa necessidade, né, de atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, porque temos aí um outro fator também importante, que é mais associado à questão mesmo regulatória e normativa. Por quê? Porque, segundo a atual norma, nós temos a possibilidade de oferta de cursos experimentais, né, desde que autorizados pelos Conselhos Estaduais de Educação, no caso da oferta pelas redes estaduais, mas os cursos experimentais, eles têm um tempo para poder serem reconhecidos e incorporados no catálogo nacional. E esse tempo ele já se foi, né? Então, isso é uma premência. Segundo, é que é fundamental a gente fazer, de fato, o alinhamento da oferta de formação do profissional com as demandas que nós temos no mundo produtivo, né, de hoje, né? 5 anos é muita coisa, né? Ainda mais pensando na área de vocês que tem, né, dos senhores que tem uma velocidade, né? Dispositivos elétrico-eletrônicos vencem em 30 dias, né? Então, como que a gente pode incorporar, né, essa velocidade também de atualização
de domínios de tecnologias e de técnicas para os perfis profissionais é um dos elementos centrais que vão nortear a 4ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que nós estamos no Ministério da Educação nos organizando para abrir esse diálogo, que ele tem como premissa básica seguir uma dinâmica mais ampla de discussão, porque até então era uma dinâmica que envolvia muito os sistemas de ensino, tanto na coleta da informação do perfil, como também na análise do perfil de curso, né? E a gente precisa trazer mais a representação dos setores socioprodutivos para dentro desse diálogo, né? Para dentro dessa reflexão e decisão sobre os perfis. E, como eu comentei, com essa característica de ser uma indicação de itinerários de formação flexíveis, né, que atendam a essas demandas, inclusive usando tecnologias também, né, da educação à distância, né, que nós precisamos chegar a todo o país, né, e a gente precisa reconhecer a dificuldade e até mesmo em termos operacionais de viabilizar formações de perfis profissionais atualizados no interior, né? Então, como que a gente vai dialogar com todo esse desafio é um ponto importante que nós temos consciência de que é fundamental estarmos atentos a ela nesse processo de consolidação da próxima edição do catálogo, né? E também, nesse processo de atualização, será também fundamental que a gente incorpore novos procedimentos que, inclusive, ele possa identificar a necessidade ou uma referência da necessidade de atualização daquele perfil profissional, né? Porque, como eu comentei, a gente tem alguns perfis que precisam de uma atualização mais rápida, porque a dinâmica socioeconômica ela é mais acelerada do que outros. Então, enfim, são, digamos, procedimentos que estamos discutindo para que a gente possa, então, estar realizando a atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né? Nesse processo, a ideia não é seguir apenas atualizando perfis, carga horária, enfim, dentro dessa estrutura, mas abrir uma reflexão mais ampliada sobre o instrumento catálogo, que, no entendimento do Ministério da Educação, é um instrumento que ele não pode deixar de existir, porque ele, de fato, contribuiu muito na organização da oferta, né? Ele nasce porque, naquele momento, nós tínhamos uma diversidade muito grande de, por exemplo, cursos na área de técnico em informática, e cada profissional que se apresentava à empresa, o perfil que ele encontrava de competências desenvolvidas era diferente, né? Então, essa normatização ela foi muito importante. Então, o Ministério da Educação, de fato, entende que ele precisa ser, sim, aprimorado, né? Para garantir esse processo de alinhamento com o setor socioprodutivo, de alinhamento com mecanismos que permitam uma atualização, né, mais premente, mas ele, enquanto instrumento, ele precisa ser garantido, né? Então, essa é a nossa defesa, e nesse processo de atualização, então, a nossa intenção é contar, sim, com todas as instituições de ensino que atuam na educação profissional e tecnológica, que, sem dúvida, é fundamental. Afinal de contas, estamos falando de processo de formação de pessoas, né? No caso da educação profissional, é uma formação de profissionais, né? E que, antes de mais nada, são pessoas e envolve a formação
de identidade, né? De identidade. Quando você é profissional, você identifica com aquilo e aquilo, né, orienta o fazer, né? Então, é disso que se trata essa proposta. E, nesse sentido, com certeza, né, a contribuição dos senhores vai nos ajudar nesse processo que, em breve, estará sendo lançado, né, pelo Ministério da Educação. São as minhas considerações. Mais uma vez, agradecer por esse espaço, né, para compartilhar aí informações sobre esse importante instrumento que atua diretamente na valorização da educação profissional. Porque, uma vez que nós temos perfis qualificados, né, desenhados nesse catálogo, isso nos ajuda a ter profissionais que, de fato, atendam às expectativas. Nós temos aí pesquisas que apontam que mais de 52% do empresariado brasileiro fala e descreve sobre a dificuldade de encontrar a qualificação necessária para preenchimento das suas vagas, né? Então, é disso que se trata. Nós precisamos e temos, né, aí uma modalidade na educação nacional que é dedicada a isso, né? Então, nós precisamos, de fato, ter um diagnóstico claro, buscar esse alinhamento com o setor socioprodutivo, para que a gente possa, então, reverter essa situação e garantir uma formação sólida, né? Mais dialogada com aquilo que o mundo do trabalho necessita, né? E que envolve o estar sempre aprendendo, né? Que isso a gente já aprendeu que assim é a realidade de hoje. Então, muito obrigada e fico aí à disposição para dúvidas. Muito obrigado, senhora Marilza. Enquanto recebemos e organizamos as perguntas para a diretora Marilza, gostaria de aproveitar para registrar e agradecer a presença do deputado federal Helder Salomão, do Espírito Santo, que já aproveito e abro para a sua saudação. Bom dia. Bom dia. Quero saudar a todos presentes neste seminário, saudar os componentes da mesa e todos os que participam do Brasil e também de outros países. Eu só vim aqui porque a minha agenda está puxada de manhã, viu, presidente? Mas eu vim aqui para manifestar o meu apoio à luta de vocês. Lá no Espírito Santo, nós já temos trabalhado muito junto, né, com os conselhos, atuando para fortalecer a luta tão necessária que vocês travam e que é fundamental para o nosso país. Aqui no Congresso Nacional, da mesma maneira, tenho atuado junto com vocês e quero que vocês tenham a certeza que nós estaremos somando forças para fortalecer esse trabalho tão importante. Esse primeiro seminário internacional é um marco importante, porque mostra que há, de fato, uma organização e um crescimento deste movimento para que a gente tenha uma realidade diferente nos nossos países, em especial no nosso país, no que diz respeito a essa luta travada com tanta responsabilidade, com tanto compromisso. Então, meu carinho, meu apoio, contem, né, com a nossa participação efetiva. É só me convocar que nós estaremos juntos nessa luta. E tenho certeza que vocês sairão desse seminário mais fortalecidos, né, para atuar nos estados, para atuar aqui em Brasília, definindo pautas claras, desafios como esses que foram colocados aqui. Então, um grande abraço e o deputado Helder Salomão, do Espírito Santo, está à disposição de todos vocês nessa luta tão importante. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Deputado, por gentileza, nós temos
Uma lembrança que o presidente do CFT, o senhor Wilson, quer fazer para o senhor. Mais uma vez, obrigado, deputado Helder Salomão, pela presença. Nós recebemos algumas perguntas que a mesa irá fazer para a nossa palestrante. Bom, vamos para a primeira pergunta, que é do Antenor Juno, procurador do CFT. O artigo 41 da LDB estabelece a possibilidade da certificação por competência. Ocorre que, ao contrário do EAD, não existe regulamentação por meio de decreto presidencial, sendo que a certificação vem sendo fundadas em pareceres desde 2004. Atualmente, o que temos é uma verdadeira comercialização de diplomas, precarizando o ensino. Qual a opinião da senhora sobre a certificação por competência nos atuais moldes? Bom, obrigado pela pergunta. É mais um dos temas prioritários da atual gestão. A certificação de competência, ela tem algumas normatizações estabelecidas por meio de portaria, que institui, né, a rede Certifique, né, que é uma rede que integra especialmente os institutos federais de educação e instituições que podem ser credenciadas para fazer o processo de certificação de competências. Agora, ela tem uma estrutura, né, no diagnóstico que nós estamos fazendo, ela tem uma estrutura que é muito complexa, né? A atual estrutura e atual orientação normativa para viabilizar a certificação de competências e de saberes, né? Então, a nossa intenção é abrir um diálogo para que a gente possa não só rever esse marco normativo e simplificar o processo de certificação de competência, que é inegável, que ele é fundamental, né? Ele inclusive, né, pensando nas instituições do próprio mercado, isso já acontece, né? Então, a gente precisa também trazer isso para dentro do processo, né, do sistema educacional como um mecanismo de reconhecimento e de continuidade de estudos. Por outro lado, precisamos também dar esse espaço, né, já como bem lembrado aqui, né, já como um direito, né, adquirido previsto na LDB, no seu artigo 41, né, em que um trabalhador que tenha uma experiência, né, de vida, que dá a ele um domínio sobre aquela profissão, a possibilidade, inclusive e especialmente por meio das instituições públicas, de ter esse reconhecimento reconhecido e certificado, tanto para fins de trabalho como para fins de prosseguimento de estudos. Então, essa é a análise e a perspectiva de atuação do Ministério da Educação. Já temos um diagnóstico praticamente fechado em relação a isso, né? Um olhar sobre o normativo. Em breve estaremos aí iniciando um processo de diálogo e de revisão dessa regulamentação, que também passa por uma questão que é até mesmo de formação das instituições, né, de ensino que atuam na educação profissional,
para desenvolver programas de certificação de competência, né? Isso ainda são pouquíssimas instituições, né? Ontem vocês tiveram a oportunidade de ter aí a fala, né, do Centro Paula Souza, né? Alguns institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica, né, da CETEC-MEC também realiza, como o Instituto Federal de Santa Catarina, inclusive com o reconhecimento de saberes profissionais para públicos como o prisional, né? Então, assim, com certeza essa é uma necessidade, é uma demanda que estamos não só atentos a ela, como é uma linha que está na nossa prioridade dentro aí daquele primeiro eixo de aprimoramento do planejamento e da governança da educação profissional. Temos uma outra pergunta aqui do Adilson Barros. Existe alguma preocupação ou algum trabalho específico do MEC em relação aos cursos técnicos na modalidade EAD ou até mesmo presencial no que tange às aulas práticas necessárias para a formação técnica? Boa pergunta. Obrigado pela oportunidade. Eu passei muito rapidamente na minha fala, eu cheguei a citar a importância de pensarmos, né, sobre a disponibilização de diferentes meios, né, de acessar a educação profissional, né? E, sem dúvida, a educação à distância é uma delas, né? A gente não vai conseguir chegar em todos os lugares e a todos os públicos que a ela demandam por meio de estruturas presenciais. Agora, uma preocupação que é necessária de termos nesse processo de refletir sobre a educação à distância, na educação profissional, é que um profissional se forma também sabendo, especialmente sabendo fazer, né? Temos que ter cuidado para que a gente não ceda a um processo de garantia, né, de todo o embasamento científico e tecnológico, né, e esqueça da necessidade de viabilizar a formação prática. Vamos usar um termo aí associado à educação profissional e tecnológica, né, que é a experiência e a vivência em oficinas, né, em espaços concretos, né, da realização do trabalho. E aí esse é um desafio, sim, muito grande, que nós precisamos estar atentos em relação à formação via educação à distância, né? Obviamente, isso significa que não podemos tratar a educação à distância de uma forma geral para todos os tipos de perfis profissionais que estamos falando, né? Hoje, a atual Diretriz Curricular Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do Conselho Nacional de Educação, a atual Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Resolução 06 de 2012, né, do CNE, ela já estabelece a educação profissional e tecnológica, quando ofertada na modalidade da educação à distância, ela pode ter até 80% da oferta via EAD. E, no caso dos cursos de saúde, é 50%. Né? Tem essa diferenciação para os cursos na área de saúde. Então, esse processo, inclusive, da atualização do catálogo, esse é um tema que a gente também pretende colocar no debate com esses especialistas, né? Porque ele é, sim, um ponto que a gente precisa, de fato, refletir sobre ele, definir e encontrar os melhores caminhos de como incorporar as tecnologias hoje disponíveis, né? Inclusive, você tem aí simuladores, enfim, a realidade, né, virtual permite já avançar em muitos pontos em relação a essa formação, mas a experiência do fazer é a mão na massa, né? É produzir a obra, né? No caso do trabalho, é produzir a obra. Então, o segundo era EAD, tem mais um complemento na pergunta? Tinha um complemento do presencial, desculpa. Ou até mesmo presencial no que tange às aulas práticas necessárias para a formação técnica.
Acho que na minha resposta eu acabei já contemplando essa questão da importância, né, de fato, né, garantirmos opções de que nós tenhamos a experiência prática na formação profissional, né? Isso aí é uma preocupação que... E aí, nesse sentido também, é que o detalhamento no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a abertura que a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trouxe com a reforma do ensino médio, né? Ela traz aí oportunidades, inclusive para que redes estaduais de ensino, que hoje têm uma representatividade grande, né, nas matrículas de educação profissional e tecnológica, elas possam estar desenvolvendo a sua formação em parceria com outras instituições, né? E então esse é um processo que a gente precisa estar atento, ajudar a apoiar as redes no desenvolvimento de instrumentos, né, para aquelas que de fato farão essa opção. É muito difícil pensar numa estrutura dentro, né, de uma estrutura pública, digamos assim, você conseguir ter uma diversidade muito grande de opções de formação, ou seja, vários tipos de diferentes habilitações, né, dentro de uma estrutura pública, né, assim, com todas as condições, como você vai manter os laboratórios atualizados, né, oficinas de trabalho que muitas vezes têm equipamentos que são, né, muito caros, né? Então a parceria, né, nesse processo, ela realmente se torna uma estratégia necessária, né? Então refletir sobre isso também é extremamente importante para garantir que tenha essa efetividade de prática profissional dentro da formação dos técnicos e também, né, dos tecnólogos, né, pensando aí no ensino superior. Bem, professora, uma das grandes preocupações nossa são os cursos à distância, principalmente certificados sobre competência. Nós constantemente estamos vendo nas redes sociais curso técnico e mecânica em 180 dias, curso de edificações em 30 dias, curso não sei o quê, sabe, por R$70 por mês. A gente vê um monte dessas coisas. E então a pergunta vai nesse sentido: como é que é feito a fiscalização dessas escolas, tanto no ensino à distância, como nesse exame de competência e outras mais que nós sabemos que existem por aí? Bom, na realidade, o que a gente encontrou hoje no Ministério não tem uma estrutura de supervisão desses cursos. A educação à distância, na realidade, quando a gente olha o decreto, que eu acho que é o 5.907, que é o decreto da educação à distância, né, ele conceitua o que é educação à distância como processos de ensino-aprendizagem mediados por tecnologia. Mas ele não diz até onde é educação à distância, onde é presencial, qual é o limite disso, né? Ele dá referências sobre a oferta à educação à distância, né? E todo o processo, né, isso dialoga diretamente com o processo de avaliação, né, e de acompanhamento desses cursos, que é digamos assim, é um sistema que o Ministério da Educação precisa estruturar, né, e que a gente... Na realidade, assim, o Ministério da Educação tem, sim, um papel geral sobre supervisão, mas ele também tem que, na realidade, também é uma atribuição dos órgãos de cada sistema de ensino. Então, a gente também envolve aí uma ação dos conselhos estaduais de educação, no caso, né, e do Distrito Federal, né, sem esquecer dessa unidade federada, nesse processo de supervisão. Então, um diálogo com eles vai ser necessário nesse processo de acompanhamento, que é verdade, né, o que o senhor traz e relata, né, que tem uma proliferação disso,
que também, muitas vezes, até entra na formação geral, né? Então, a gente vê também exames de ensino médio que você consegue aí promessas de, em 3 meses, estar concluindo, né? Então, é uma vigilância que é necessária, assim, estruturar, né? Que a gente sabe que acontece, mas aí vamos trabalhar, porque ainda não está estruturado essa estrutura, assim, no Ministério, não sei dizer nos conselhos. Complementando um pouco essa pergunta, que eu acho bastante importante esse assunto, recentemente nós recebemos uma certificação de competência e não me lembro o motivo que ela não foi atendida. 15 dias depois, essa mesma pessoa apareceu com um diploma de técnico, né, não lembro a modalidade, um diploma de técnico, todo feito nas normas, com constante do registro no SISTEC do Ministério. Essas coisas têm acontecido assim com uma certa constância. Nós não temos condições de ver e tampouco negar o registro, mesmo sabendo que esse diploma foi fabricado em 15 dias, entendeu? E vem fabricado, dá a impressão, uma linha de produção que bota corretamente lá. Então, é uma grande preocupação. Acho que a fiscalização ela é bastante importante nesse sentido, porque tem algumas escolas que elas estão aí proliferando diplomas de qualquer jeito. A gente nem sabe como vem, de onde vem, como esses técnicos estão sendo formados, né? Ele está lembrando aqui que vai assim, olha, matricule-se no curso de edificações e ganhe um curso de eletrotécnica gratuitamente. Então, essas coisas acontecem constantemente, verdade, né? E está lá no SISTEC, e nós registramos, né, esse profissional. É um desafio enorme, né, que infelizmente nem está só restrito à educação profissional, né? Mas o senhor abre uma oportunidade aí de também compartilhar que nós estamos começando um processo de estabelecimento de um novo sistema de informação, mas mais do que sistema de informação, um sistema de regulação da educação profissional, que de fato tenhamos, né, mais confiança em relação à entrada desses dados. Então, nós já iniciamos um diálogo com o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, para que a gente possa, conjuntamente com eles, que têm esse papel, né, de autorizar, supervisionar e avaliar boa parte da oferta, dado que a rede estadual é extremamente importante nesse processo, e também as instituições privadas acabam que abrem cursos, né, de nível técnico, que aí fica vinculado ao Conselho Estadual, mas também temos a responsabilidade do Ministério da Educação, claro. Então, o diálogo foi iniciado para a gente construir todo esse processo, desde a autorização de curso, né, num único sistema, desde a autorização de curso até processo de supervisão de curso e avaliação, né? Isso estará estabelecido, né, dentro de módulos de regulação do novo SISTEC, de um novo sistema, né, para que a gente possa coibir, né, e tentar dificultar que coisas como essa aconteçam, né? Hoje o Ministério, né, possui por inclusive ato normativo também, disponibiliza, como o senhor falou, o código validador de cursos, mas o que a gente observa, analisando os dados do SISTEC, é que esse código também ele tem centralmente sendo utilizado nas profissões regulamentadas, né? Então, o que a gente vê dentro de registro do SISTEC? Enfermagem, especialmente enfermagem, né, porque o Conselho de Enfermagem ele, né, tem uma atuação bem forte em relação a isso. Então, enfermagem, radiologia, né, transações imobiliárias, agora começa também. Então, essa regulamentação acaba que ajuda que esse processo também ele vai ganhando outros elementos, apesar de que é a soma dos instrumentos que vai nos dar realmente coibir essa ação. E, enfim.
Temos uma pergunta aqui do conselheiro Josival Salles, do CRT da Bahia, que qual a métrica que você tem para determinar ou permitir que cursos técnicos complexos, que abrangem várias áreas da tecnologia, mecatrônica, eletroeletrônica e eletromecânica, sejam ofertados por escolas técnicas em prazos de 1 ano? Na prática, o processo de atualização do catálogo, né, que reúne especialistas de cada uma das áreas, é que faz essa definição sobre a carga horária do curso, né? Então, na medida em que são descritas as competências, né, do perfil, se calcula o tempo necessário para desenvolver, né, essa aprendizagem e essa competência no profissional, né? O procedimento que é realizado dentro do processo de atualização do catálogo e, portanto, da definição da carga horária, né? O diretor Bernardino quer fazer uma pergunta, e essa seria a nossa última pergunta, professor. Bom dia, professora. Bernardino, diretor de Fiscalização e Normas do Conselho Federal dos Técnicos. A pergunta que eu vou fazer para a senhora é a seguinte, rapidamente, o nosso Conselho Federal ele tem 2 grandes problemas vivendo hoje. Um é a certificação por competência, que a gente tem que determinar a atribuição, nós temos a função de proteger a sociedade, e junto com isso, na hora de fazer o registro profissional, dar competência para ele poder trabalhar. Então, essa certificação por competência que ele traz para a gente, muitas vezes, não tem uma formação que corresponde à atribuição que ele vai levar, e aí está lá o diploma dele registrado no SISTEC, e a gente está convivendo com isso, mas eu acho que a gente vai ter que arrumar uma solução. E o outro ponto, e aí eu queria saber a resposta da senhora, é o seguinte, nos nossos cursos regulares, que já estão elencados no Catálogo Nacional de Curso Técnico, nós nos deparamos volta e meia por um curso novo, que não consta no catálogo, e que ele nada mais é do que uma especialização do curso já existente, né? O que nós precisamos é regulamentar a especialização dos nossos cursos técnicos, o pós-médio que a gente chama, né? Com a carga horária de 20% ou 25% da carga horária total, para que a gente possa, senão daqui a pouco nós vamos ter uma enxurrada de cursos e com um profissional habilitado especificamente para aquilo. Vou dar um exemplo claro para a senhora. Recentemente chegou uma formação técnica de operador de energias renováveis. Aí nós fomos apurar, esse profissional, esse curso técnico, ele foi ministrado para atender um determinado nicho de mercado pequeno, que a gente sabe que existe, que são os operadores de centrais hidrelétricas, né? Os operadores de centrais hidrelétricas. E ali você tem 30, 60 operadores, não mais do que isso, é um curso rápido. Mas essa operação, esse perfil profissional, se esse profissional amanhã for dispensado dali, ele não tem onde se ocupar no mercado, porque esse nicho é muito pequeno. E isso nada mais é do que uma especialização do curso técnico em eletrotécnica. Então, a gente está tentando também saber da senhora, do MEC, qual a expectativa, qual a intenção de criar os cursos de especialização para que a gente possa, de fato, que o profissional tenha a habilitação permanente, que ele não precise retornar para o banco da escola para pegar uma outra especialização para continuar o seu trabalho na sua formação profissional. A senhora tem alguma ideia sobre isso? Doutor Bernardino, eu diria o seguinte, eu acho que é uma ótima oportunidade, porque no momento em que a gente vai começar esse processo de discussão, né, do novo catálogo para os cursos técnicos, ele envolve, porque a regulamentação é a mesma, né, se trata da educação profissional técnica de nível médio, então nós estamos falando de qualificação técnica e especialização técnica de nível médio.
Então, eu acho que é uma oportunidade de vocês trazerem esse ponto para a discussão, né, e apresentarem propostas enquanto estruturação das especializações, né. Isso acontece também na área de saúde, né, enfermagem tem isso, muitas vezes, enfim, isso dialoga, tem questões aí de carga horária, de histórico, enfim. Então, eu acho que esse é um momento extremamente oportuno, porque a ideia é revisitar, e por isso a gente vai convidar todos os conselhos, né, profissionais, para que possa trazer essas dificuldades em termos de regulamentação e de orientação ao sistema de ensino em relação à oferta. E, obviamente, essa discussão envolve desdobramentos que são de regulamentação, né, específicas para cada uma das áreas, né, vou dizer áreas mais até porque o eixo é mais amplo, mas, enfim, também seria dos eixos, né. Então, eu acho que é o momento oportuno aí de colocar isso para o debate nesse processo que vai ser anunciado do catálogo, tá? Por nada. Gostaríamos, portanto, de agradecer à diretora Marilza pela sua presença e pela sua apresentação e convidá-la para receber uma homenagem aqui das mãos do nosso presidente do CFT. Obrigada.